بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 28 do mês de Rajab, 1440, que equivale ao dia 4 de abril de 2019. Continuamos a nossa aula de ontem sobre a explicação de La ilaha illallah. Continuamos a ler a explicação do Sheikh Ubaid al-Jabiri, hafidhahullahu ta'ala. Ontem vimos a explicação resumida, simples, e hoje vamos ver uma explicação que é um pouco mais detalhada, mesmo se é um detalhe que simples, fácil a compreender para todos. Começamos imediatamente a leitura. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وأما معناها المبسوط فإن الكلمة تتألف من ركنين وهما النفي والإثبات. O Sheikh diz que a explicação desta palavra, que é La ilaha illallah, melhor dizendo em português, desta frase, esta frase é constituída de dois pilares. O primeiro, que é uma negação, e a segunda parte, que é uma afirmação. Então, temos de saber que esta frase, La ilaha illallah, divide-se em duas partes. Dois pilares. O primeiro pilar é uma negação. La ilaha. E a segunda parte é uma afirmação. Illallah. Então o Sheikh vai explicar estes dois pilares e estas duas partes desta frase. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah wa hadha ma aqalahu al-mushrikun wa 'arafuhu wa imtana'u min qawliha li ajlihi. Então a primeira parte, que é La ilaha, nenhuma divindade, é uma negação, e é o facto de negar e de rejeitar todas as divindades que são adoradas além de Allah, exceto Allah. E este sentido, este significado e esta compreensão desta palavra, La ilaha illallah, foi muito bem compreendida pelos infiéis, pelos politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E o facto de eles terem compreendido bem este significado foi o que os levou a recusar de pronunciar La ilaha illallah, porque eles sabiam muito bem o significado e sabiam que, se dissessem esta palavra, tinham de abandonar a adoração de todos os ídolos que eles adoravam na altura com Allah. Quer dizer que eles adoravam Allah, mas também adoravam outros ídolos com Allah. E como expliquei ontem na aula, os politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam sabiam muito bem e admitiam que Allah era o único criador. Só que eles diziam o quê? Diziam: estes ídolos que temos aqui à nossa volta e que nós adoramos é unicamente uma maneira de nos aproximarmos de Allah. Então eles compreenderam muito bem o sentido de La ilaha illallah, quer dizer o facto de renunciar e negar a adoração de todas as divindades além de Allah. Então o facto de eles terem compreendido este significado, recusaram de pronunciar e de aderir a esta frase. O Sheikh continua, hafidhahullah ta'ala: Illallah.
Vamos explicar agora o segundo pilar desta frase, que é illallah, que é a afirmação مثبتا العبادة لله وحده فكما أنه عز وجل لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في عبادته فالرب عز وجل يحتج على المشركين في إنكارهم الألوهية بإقرارهم بالربوبية فهل يطالبهم بالربوبية أم بالألوهية؟ يطالبهم بالألوهية يدعوهم إليها ويأمرهم بها أما الربوبية فإنهم مقرون بها وهذا ما تعدناه من ربنا في القرآن الكريم. Então o Sheikh continua a explicar e explica-nos agora a segunda parte, o segundo pilar, ou a segunda parte desta frase, que é a afirmação La ilaha, além de Allah, quer dizer, a primeira é nenhuma divindade além de Allah, nenhuma divindade exceto Allah. Isto é traduzido palavra por palavra, La ilaha illallah, nenhuma divindade além de Allah. A segunda parte, que é illallah, além de Allah, é uma afirmação, é o fato de afirmar que a adoração é unicamente para quem? Para Allah. A única divindade que merece realmente ser adorada é quem? Allah, único. E da mesma forma que Allah não tem nenhum parceiro, não tem nenhum sócio no seu reino, o seu reino, tudo o que existe faz parte do reino de Allah, os céus, a terra, tudo. Da mesma forma, Allah Tabaraka wa Ta'ala não tem nenhum parceiro e nenhum sócio na sua adoração. Quer dizer que Ele é o único a ser adorado. E é o único que merece ser adorado. Porque Ele é o único. E foi Ele que criou os céus e a terra. E não tem nenhum parceiro nisso. Na criação e nos actos de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então o único que merece realmente ser adorado é Allah. Então Allah, Ar-Rabb, o Senhor, o nosso Senhor, Allah, o único, utiliza como prova contra os politeístas, os infiéis, os incrédulos, na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando eles rejeitaram e recusaram a unicidade de Allah Tabaraka wa Ta'ala na adoração, Allah Tabaraka wa Ta'ala utilizou contra eles que prova? Utilizou contra eles o facto que eles, os politeístas, na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, reconheceram e admitiam a unicidade de Allah na senhoria. Como falámos ontem. Ontem falámos dos 3 tipos de monoteísmo. A unicidade na senhoria, a unicidade na adoração e a unicidade nos nomes e qualidades de Allah perfeitas. Os politeístas, na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, como dissemos ontem, admitiam o primeiro tipo de unicidade, que é a unicidade de Allah na senhoria. Eles admitiam que Allah era o único criador. E o único que dá sustento. E o único que faz morrer e o único que faz viver. Só que eles, na unicidade da adoração, renunciaram a este tipo de unicidade. Adoravam vários ídolos. E a desculpa deles era que eles sabiam que era Allah o único. Mas diziam que
adoravam todos os outros ídolos para que esses ídolos os aproximem de Allah. E este é o shirk na adoração. Quer dizer que eles adoravam outros ídolos para que esses ídolos os aproximem de Allah. Então Allah Tabaraka wa Ta'ala utiliza o fato que eles reconheçam e admitam este tipo de unicidade para os levar, para os fazer compreender e lhes dizer, então, vocês reconhecem este tipo de unicidade que é na senhoria, o facto de que sou o único Criador e o único Senhor, então porquê que não me adoram só a mim? Automaticamente se reconhecem que eu sou o único Senhor, então vocês têm de me adorar a mim só. Então Allah Tabaraka wa Ta'ala não chamou os politeístas, os infiéis, os incrédulos na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam a reconhecer e a admitirem a unicidade de Allah na senhoria. Allah Tabaraka wa Ta'ala chamou-os a que tipo de unicidade, ou tipo de unicidade na adoração. O facto de que eles o adorem a Ele unicamente. E foi este tipo de unicidade que Allah Tabaraka wa Ta'ala nos mostrou a todos nós, os muçulmanos, no Corão. No Corão, Allah Tabaraka wa Ta'ala, quando lemos o Corão e que Allah Tabaraka wa Ta'ala se refere aos politeístas, chama-os a que tipo de unicidade? Chama-os ao tipo de unicidade que é a unicidade de adoração. E agora o Sheikh vai-nos dar um exemplo. Vai-nos continuar a falar. E o Sheikh não deu exemplo, não meteu nenhuma aya, mas eu, de mim próprio, para que seja mais fácil para as pessoas poderem compreender, meti uma aya, meti um versículo, para que seja mais compreensível. يقول الشيخ وهذا ما تعودناه من ربنا في القرآن الكريم يحاج المشركين على إنكارهم الألوهية ويقيم عليهم الحجة في الألوهية بما يعرفونه منه بالربوبية ولكن إذا عميت القلوب واستحكمت الأهواء فلا حيلة. Então o Sheikh diz que Allah Tabaraka wa Ta'ala utilizou o facto que eles reconheçam e que eles admitam a unicidade na senhoria para lhes dar a prova e para lhes demonstrar e para que eles não possam dizer que não sabiam. Utilizou este fato que eles reconheceram e admitiram a unicidade na senhoria para lhes demonstrar que têm obrigatoriamente de o reconhecer também na unicidade da adoração e de adorar Allah Tabaraka wa Ta'ala único e de não adorar nenhuma divindade além dele. Mas o Sheikh diz que quando as pessoas ficam cegas e quando os corações ficam cegos e que as pessoas são dirigidas pelos desejos, quer dizer que fazem passar os desejos deles antes da verdade, quer dizer que para eles o que eles querem fazer e os desejos e as vontades deles são mais fortes do que o que eles veem que é a verdade e da verdade, então não há solução. Eu tirei um versículo do Corão que os sábios utilizam para explicar
para explicar que os politeístas, na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam, reconheciam e admitiam a senhoria de Allah tabaraka wa ta'ala, a unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala na senhoria. Eu quis mencionar um versículo. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يؤفكون. سورة العنكبوت. Este versículo está na sura da aranha, Al-Ankabut. É o versículo número 61. E Allah tabaraka wa ta'ala, consoante o sentido do versículo, e se lhes perguntares quem criou os céus e a terra e submeteu o sol e a lua, eles responderão Allah. Então, por que mentem? Quer dizer, Allah tabaraka wa ta'ala no Corão nos informa do estado dos politeístas na altura do profeta sallallahu alaihi wasallam. E diz-nos o quê? Diz que, e se lhes perguntares, se tu, Muhammad, lhes perguntares aos politeístas quem é que criou os céus e a terra e submeteu o sol e a lua, eles responderão, quer dizer, os politeístas responderão ao profeta sallallahu alaihi wasallam, foi Allah que criou os céus e a terra e que submeteu o sol e a lua. Então Allah depois diz o quê? Diz, então por que mentem? Porquê que mentem sobre a unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala na adoração? Quer dizer, vocês reconhecem que Allah tabaraka wa ta'ala é o único criador e depois mentem sobre a sua adoração? Quer dizer que em vez de o adorarem só ele, adoram outras divindades? E isto é um ponto muito importante que cada um de nós tem de compreender. É que o facto que uma pessoa reconheça Allah tabaraka wa ta'ala como criador não é suficiente. Não é suficiente, caros irmãos. Temos de explicar às pessoas, primeiramente temos de compreender nós primeiro. E aqui vemos a importância de compreender a unicidade de Allah tabaraka wa ta'ala, de compreender o monoteísmo puro. Porque Allah tabaraka wa ta'ala enviou o profeta sallallahu alaihi wasallam e todos os outros profetas antes dele com a mensagem de quê? De adorar Allah tabaraka wa ta'ala unicamente e de não adorar nenhuma outra divindade. E isto é a base de todas as mensagens de Allah tabaraka wa ta'ala às suas criaturas. E temos de compreender isto bem para podermos praticar e ensinar aos outros. Inshallah ta'ala paramos aqui e bi'idhnillahi ta'ala vamos continuar a uma próxima aula. Inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.